Olá meninas, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do Senhor estejam com todas. Eu estou bem, graças a Deus. Estou gravando esse vídeo agora à tarde. Um dia bastante corrido, cheio de afazeres, mas eu falei, não, mas hoje tem que sair esse vídeo. Então, dou graças a Deus por estar aqui para falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre conhecimento, sobre despertar. Eu quero, na verdade, meu intuito é despertar a consciência de cada um de nós, né? Porque se a gente não despertar, se a gente viver somente por viver, gente, a Bíblia diz que aquele que vive somente ou que espera em Deus somente nesta vida, somente para viver, eu comendo, dormindo, tendo saúde, tá bom demais, né? O que a maioria das pessoas diz é isso. Não, se tiver saúde, comendo, não faltar o nosso alimento, tiver uma cama para dormir, tá bom demais. E esse pensamento é meio egoísta, é meio mesquinho, né? Eu sei que a gente acostumou, a gente fala isso mesmo, a gente acostumou, porque foi isso que a gente aprendeu, foi isso que a gente foi ensinado, né? Como eu digo, a gente foi programado para viver assim, desse jeito. Deus não fez a gente para viver dessa maneira, mas a gente foi programado. Por quê? Porque este mundo jaz no maligno. Né? Então nós fomos programados desde que nós nascemos para ser como estamos sendo hoje, doentes, né? Vivendo somente do básico, tentando economizar daqui, economizar dali, e numa escassez tremenda, e às vezes não tem saúde, às vezes os relacionamentos não são tão bons, a gente não é tão feliz, a gente não é tão alegre, a gente não é tão próspero, né? Nas outras áreas da vida. Quando eu falo prosperidade, eu sei que vocês já entendem. Quando eu falo prosperidade, não é só dinheiro, não. Prosperidade, a gente vê lá em Salmos, capítulo 1, que a pessoa que é próspera, ela é próspera em todas as áreas da vida, né? Salmo 1 diz que é como uma árvore frutífera que dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto fizer prosperará. Então, prosperidade é uma coisa maravilhosa e é uma coisa para qualquer pessoa viver. Deus deseja que nós sejamos prósperos, porque Ele é próspero, Deus é abundante. Mas a gente nunca olhou por esse lado, porque a religião enganou a gente ou falou diferente do Evangelho. Então, nós fomos programados para ser o que nós somos hoje, mas esse é o momento da gente renovar a nossa mente, como fala lá em Romanos capítulo 12. Este é o momento da gente despertar, acordar, nascer de novo. O nascer de novo é isso, é você morrer para essa programação que fizeram conosco, morrer para esse estilo de vida, para essa identidade, falsa identidade que estamos vivendo, e nascer para a nova vida em Cristo Jesus, na verdade. Então é sobre isso que eu quero falar. Tô animada. E nós vamos falar hoje sobre essa questão da gente ser próspero, não somente na vida financeira, porque a gente tem que prosperar nos relacionamentos, a gente tem que prosperar naquilo que a gente faz para Deus, na nossa gratidão. Eu preciso prosperar na minha saúde, no meu intelecto, né? A Bíblia manda a gente crescer no conhecimento. Olha só, e por que eu estou falando sobre isso? Já há um bom tempo esse texto me incomoda, Oséias 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Tem algumas outras traduções que diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, se é falta de conhecimento, eu fui atrás de conhecimento, e nós estamos aqui para obter conhecimento. Então, eu sei que adquirir conhecimento não é uma prática da maioria de nós. Por quê? Porque nós não fomos ensinados a buscar conhecimento. Inclusive, nós somos desestimulados, nós somos desincentivados a buscar conhecimento. Principalmente nós mulheres. Eu me lembro muito bem quando eu tinha, eu acho que 12 anos por aí, eu queria
eu tinha terminado o meu primeiro grau e eu queria fazer aquela segunda parte. E na minha família foi dito, não, mulher não precisa estudar. Mulher não precisa, mulher só vai lavar roupa, cuidar de casa e de filho, não precisa estudar. E eu vejo, às vezes, dentro da igreja, falando, não precisa ter conhecimento para ser salvo. Tá, mas eu não vou viver somente de salvação, não é? A gente não vive nessa terra somente por ser salvo, só para ser salvo. Não, existem outras questões que envolvem a nossa vida no dia a dia, com a família, com tudo mais. Então, nós somos um povo que desde o início nós somos desincentivados, desestimulados a buscar conhecimento. E é por esse motivo que nós sofremos. Olha só, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu que estou falando. É a Bíblia, é a palavra de Deus, é o Senhor que disse, o meu povo está sofrendo por falta de conhecimento. Então vamos adquirir um pouco de conhecimento para ver se a gente diminui o nosso sofrimento, para ver se a gente melhora, né? Provérbios capítulo 1, versículo 22, diz assim, até quando irão se contentar com a inexperiência? Até quando vão desprezar o conhecimento? Até quando? Deus pergunta, a sabedoria fazendo essa pergunta. Até quando vão ignorar? Até quando vão deixar para lá? Até quando vão se acostumar com o mal e não vão buscar conhecimento? Até quando? É Deus perguntando. Mas nunca foi passado para nós essa pergunta, nunca foi passado para nós, gente, precisa buscar conhecimento. A gente foi acostumado a ser dirigido por outras pessoas. Ah, não, o professor vai dizer o que tem que ser feito, tá? Não, o pastor, o padre vai falar o que vocês têm que fazer. E o governo dita o que você vai fazer, o mundo dita o que você vai viver, como você vai viver. A saúde, né? O Ministério da Saúde dita o que você tem que fazer. Os laboratórios farmacêuticos, a indústria alimentícia, os mercados estão cheios, abarrotados de comidas que não são comidas. E eles dizem, comam isso. Então, a gente não busca conhecimento, a gente vai vivendo o que os outros estão dizendo que tem que ser, que tem que fazer. E aí a Bíblia chama a nossa atenção, dizendo, até quando vocês vão continuar na inexperiência, sem buscar conhecimento? E aí a sabedoria, quando fez essa pergunta, olha só, no mesmo capítulo, que é no capítulo 1 de Provérbios, isso no versículo 22, no versículo 26, a sabedoria fala assim, eu da minha parte vou rir-me de vocês, quando vocês estiverem na desgraça. Olha só, a sabedoria dizendo, eu vou rir de vocês, eu vou rir de vocês, quando vocês estiverem na desgraça. Vai fazer o quê com alguém que não quis aprender, não quis conhecer, não quis fazer nada? O que a gente faz com essa pessoa? É difícil, então dá tempo. Olha, gente, não importa a idade, ainda dá tempo da gente buscar e alcançar conhecimento e melhorar a nossa vida. Não importa a idade, não importa a idade. Em Efésios capítulo, você pode falar assim, mas você está lendo o Velho Testamento, vamos no Novo? Efésios capítulo 4, versículo 5, 15, diz assim, cresçam na graça, cresçam no conhecimento. Lucas capítulo 2, versículo 22, a Bíblia diz que Jesus, quando era menino, ele crescia cada dia mais em estatura, e em graça e em conhecimento. Jesus crescia, ele cresceu. Ele crescia na graça e no conhecimento. O que é crescer na graça? Crescer na graça é crescer no relacionamento com Deus, é você sentir o amor de Deus. Você já sentiu o amor de Deus? Sentir o amor de Deus, sentir que você é amado de verdade. E crescer no conhecimento envolve estudar mesmo, compreender, entender e aplicar os conhecimentos. A Bíblia diz que aquele que sabe, mas não pratica, não adianta de nada. Então nós temos que conhecer e aplicar o que conhecemos. E esses ensinamentos que eu estou falando são ensinamentos divinos. De repente você vai pensar assim, mas a Ivonete quer falar de ciência, de conhecimentos humanos.
Eu quero dizer uma coisinha aqui para que vocês guardem para sempre. Claro, eu vejo o que a ciência está fazendo, eu estudo sobre o que a ciência está dizendo, mas, gente, eu garanto para vocês que tudo que eu estou vendo a ciência dizer, olha, é assim, 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 eu estou encontrando na Bíblia, a Bíblia confirma isso. A Bíblia já falava isso, eu não sei quantos anos atrás, né? Há mais de 2000 anos, a Bíblia já dizia tudo isso que a ciência está só confirmando hoje. Então, não tenham medo de olhar o que a ciência está falando. Claro, existe pessoas mal intencionadas na ciência, que não assim que estão dizendo que é, mas pessoas que pegam o conhecimento científico e usam para o mal. É normal, isso existe. Mas o que a ciência está descobrindo é o que a Bíblia já dizia. Então não está errado. Por que eu tenho medo? A gente tem tanto medo da ciência, tanto medo da tecnologia, e a gente tem que fazer os nossos cálculos e observar. Como eu digo, eu vejo o que a ciência está dizendo, eu comparo com as escrituras, eu coloco o temor de Deus no meio e pronto. Eu não preciso ter medo. Quando eu tenho medo, eu travo. Quando a gente tem medo, a gente fica bloqueado. A maioria de nós estamos todos bloqueados. Porque tudo que eu falo para vocês aqui, que eu quero falar ainda mais, e Deus vai me dar mais oportunidades ainda, é com base bíblica. Tem base bíblica. O desejo do meu coração é que vocês se despertem para ouvir a voz da sabedoria. Não apenas a minha voz, mas a voz da sabedoria que está através de mim, falando, despertando vocês. Olha só um texto que eu pelo menos interpretava desta forma. Por isso que eu estou dizendo. Provérbios capítulo 26, versículo 12 diz que para a gente não ser sábio aos nossos próprios olhos. Que isso não é legal, isso não é bom. Aí eu fico pensando, uma pessoa, quem que eu posso dizer que é uma pessoa que é sábia a seus próprios olhos? Não é aquela pessoa que, por exemplo, está querendo ensinar ou trazendo sabedoria, como eu aqui, por exemplo. Eu pensava isso. Eu falava, nossa, eu não posso falar sobre sabedoria, senão vão pensar que eu estou querendo me achar sábia. Que eu estou sendo sábia aos meus próprios olhos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Sabe quem é a pessoa que se acha sábio aos seus próprios olhos? É aquela que não quer aprender. É aquela que você dá um conselho e ela fala, não, eu consigo. Para mim tem que ser desse jeito. Para mim é assim, acabou e não tem jeito. Eu sou assim, vou morrer assim, não dá para mudar. Não dá para fazer essa diferença. Não dá para mudar nisso. Não dá para mudar. É assim mesmo. E fica dando desculpa. Essa é a pessoa que é sábia a seus próprios olhos. Porque ela não aceita o conselho de alguém que sabe. Ela não aceita a orientação de alguém, porque o orgulho é tão grande e ela se acha sábia aos seus próprios olhos. Então, sabe aquela frase? Eu não preciso de ninguém, eu já tenho Jesus. Você já viu alguém dizer isso? Eu só preciso de Jesus. Gente, isso foi uma programação terrível que foi colocada em nós, para que a gente não busque conhecimento. Espero que vocês entendam o que eu estou dizendo, porque nós precisamos. Gente, tem uns conhecimentos aí que eu tenho até medo de falar com algumas pessoas, porque não vão entender. Ou vão pensar que eu estou desviada. Não estou desviada. Cada dia mais eu sinto a presença de Deus, cada dia mais eu estou mais perto de Deus. E o conhecimento é algo maravilhoso. E muitas vezes, eu falo assim, porque muitas vezes esse conhecimento, se eu trazer para quem está na igreja, vai dizer que esse conhecimento é errado, que eu como cristã não posso pensar isso. E não, é o contrário. Eu amo a palavra de Deus. E quando a gente fala de ciência e de conhecimento, eu vejo a Bíblia falando assim, olha, eu vos darei, um dia eu vou vos dar pastores que pastoreiem vocês, que guiem vocês com inteligência, sabedoria e ciência.
Está faltando, a Bíblia que disse isso. É Deus que falou que Ele vai usar pastores, Ele vai colocar pastores para nos pastorear com conhecimento, inteligência e ciência. Então, estou aqui, grata a Deus por Ele ter me despertado para buscar o conhecimento. E eu estou aqui querendo trazer um pouquinho do que eu conheço para vocês. Eu gostaria que vocês meditassem no que eu falei, que se despertassem para buscar o conhecimento. Para quem sabe ler um pouco mais a Bíblia com interesse de entender. E se não entender, busque alguém que possa explicar. Não fique na ignorância. Não ouça alguém, não se dirija apenas por aquilo que o pastor disse na igreja ou uma pregação que você ouviu. Você ouve e aceita. Não aceite antes de você conferir. Eu já li isso, eu já falei isso num dos vídeos. A igreja de Bereia, quando Paulo pregava, eles iam conferir com as escrituras para ver se estava certo. Amém? Despertem para o conhecimento, despertem para a verdade, porque a Bíblia diz que é a verdade que liberta. Gente, eu estou aqui buscando a verdade, cheia da verdade, eu estou encantada com a verdade, assustada com tanta mentira que nos contaram, com tanta programação errada que fizeram com a gente. Mas eu dou graças a Deus que Deus nos despertou. Desculpem o vídeo um pouquinho longo, porque minha intenção era fazer um pouco mais curto. Mas eu não vou editar nada, vai do jeito que tá. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Um abraço para todos.